Studia Antiqua. Volume 7, número 1, artigo 8. Abril de 2009. Um odor de santidade, a iconografia, magia e ritual do incenso egípcio. Eliot Wise. Siga isso e trabalhos adicionais em https://scholarchive.bio.edu/Studia Antiqua. Parte da História Commons. Este artigo é trazido a você para acesso gratuito e aberto pelos todos os periódicos da BYU Scholarchive. Foi aceito para inclusão em Studia Antiqua por um editor autorizado da BYU Scholarchive. Para obter mais informações, entre em contato com scholarchive@bio.edu, ellen_amatangelo@bio.edu. Citação da BYU Scholarchive. Wise, Eliot. Um odor da santidade, a iconografia, magia e ritual do incenso egípcio. Studia Antiqua 7, no 1, 2009. https://scholarchive.bio.edu/Studia Antiqua/vol7/ISS1/8. A fragrância permeou a terra e a cultura do Egito por milênios. Cedo. Graves cavadas na areia quente ainda contêm vestígios de resina, com cheiro doce. As flores de lótus florescem ao longo do Nilo, os sacerdotes coptas balançam os censores para purificar. Seus hólteres e perfumas modernas exportam em todo o mundo. 1. O numeroso. Relevos e papiros que representam cerimônias de fumigação atestam o papel central. Incenso tocou no Egito Antigo. Arte e cerimônias a reverenciaram como a personificação da vida e uma manifestação aromática dos deuses. Os faraós cultivados árvores de incenso e resinas caras importadas da terra de Pant para satisfazer as necessidades dos prolíficos templos e túmulos do Egito. A ascensão do cristianismo em o incenso censoramente censurou temporariamente, mas em pouco tempo o ortodoxo. Os clérigos começaram a celebrar a liturgia em nuvens de fumaça perfumada. Alguns de as propriedades antigas da vida e a fertilidade do incenso foram perseveradas em a nova teologia. Examinando a iconografia e a magia do incenso, este papel rastreará os temas de intercessão, rejuvenescimento e deificação de suas origens cultica e funerária para suas reverberações nos mosteiros e igrejas de ortodoxia copta. A fragrância dos deuses. As representações mais comuns de incenso no Egito Antigo vêm de túmulos e templos onde cenas padrão apresentam um faraó ou padre fumigando uma mãe ou a estátua de um deus. O sensor de fumar geralmente assume a forma de um braço humano terminando em uma mão segurando uma tigela cheia de carvão. O oficial selecionaria pellets preciosos de resina a partir de um pequeno compartimento localizado a meio caminho ao longo do braço e os jogava na tigela. Esses sensores proliferaram durante as dinastias médias e posteriores do Egito, e elas imitam o derib. A. Lucas escreve que traços de incenso foram descobertos em sepultaras desde as primeiras até as últimas épocas da história egípcia. A. Lucas, Materiais e Indústrias Egípcios Antigos. Londres, Edward Arnold Publishers, 1962, 96. Um odor de santidade, a iconografia, magia e ritual do incenso egípcio. Eliot Wise. 68 Sábio, incenso egípcio. Hieróglifo para oferta. 2. Além de lembrar pictorialmente o presente natureza da fumigação, o sensor longo e em forma de braço impediu queimaduras do hot carvão e também protegeu o incenso de ser poluído por mãos humanas. 3. Embora os ritos de censura de templo e túmulos tenham cumprido propósitos semelhantes, o culto e o incenso fúnebre deve ser considerado separadamente para categorizar o nuances do simbolismo religioso egípcio. Um alívio da 19ª dinastia do Templo de Sete em Abaidus fornece um exemplo clássico de fumigação cultica. Figo 1. Sete se inclina para uma estátua de Amun-Re, a mão direita derramando água sobre um buquê de flores de lótus enquanto sua mão esquerda fica fumando de um sensor em forma de braço em relação ao deus. 2. Richard H. Wilkinson, Lendo Arte Egípcia, um guia hieroglífico para a pintura e escultura egípcia antiga, Londres, Thames e Hudson, 1992, 53. Em um artigo que documenta a evolução dos sensores no Egito Antigo, NB. Imagens da dinastia dos mortos sentados antes de oferecer mesas com hieróglifos de armas segurando, oferecendo tigelas flutuando acima. Estes são os ancestrais do sensor em forma de braço, que também começa a flutuar em oferecer mesas nas imagens da 4ª e 6ª dinastias. Henry G. Fisher, Varia Egiptiaca, no 4, a evolução do sensor em forma de braço, Journal of the American Research Center no Egito 2, 1963 30-31. 3. Wilkinson, Reading Egyptian Art, 53. Figo 1, Alívio do Templo de Sete e Abaidus, 19ª dinastia. Studia Antiqua 7.1, Primavera de 2009 e 69. O incenso significa reverência e oração, mas em um nível mais profundo, também evoca a presença real da divindade criando a fragrância dos deuses. 4. O texto do templo do ritual de Amon descreve o incenso proveniente dos poros de Amon. O deus vem com o corpo adornado que ele fumigou com o olho de seu corpo, o incenso do deus que emitiu de sua carne, o suor do deus que caiu no chão, que ele deu a todos os deuses. É o olho Horus. Se vive, as pessoas vivem, tua carne vive, elas. Os membros são vigorosos.
Alguns textos identificam divindades com aromas ou tipos de incenso específicos. Segredo. Receitas de incenso esculpidas nas paredes do templo de Horus em Edfu explicar que a melhor mirra brota dos olhos de Re, enquanto outros notas de mirra vêm dos olhos de Tot e Osíris, a parte de trás de Horus, os membros da Vinos. Despitili e o osso dos deuses. 6. Os egípcios adoravam vários clientes de fragrância, incluindo Mereret, deusa dos unguents, Shesmou, deidade de produção de perfume, e Nefertum, o deus da cabeça de leão descrito como o lótus na narina de Re. 7. Os egípcios compraram, transportaram e armazenaram cuidadosamente seu incenso e mirra, tratando os pedaços de resina como emblemas dos corpos de seus deuses. Hatshepsut imortalizou suas expedições caras para pular nas paredes dela. Templo mortuário em Deir el-Bahri. Fileiras de homens carregam árvores de incenso de volta a Egito para que o distrito sagrado pudesse ter o odor da terra divina. 8.8. 1. Novo padre reino chamado Epuzum considerou seus deveres do templo de armazenar e oferecendo incenso tão importante que ele incluiu imagens do comércio de resina em sua tumba, juntamente com inscrições detalhando a quantidade de incenso necessária por Amun todos os dias. 9. O valor monetário de incenso sem dúvida significou profundidade da devoção do Egito, e apropriadamente, os padres queimaram esses presentes caros antes de estátuas de culto igualmente caras feitas de ouro e pedras preciosas. Religioso. Secrecy terminou o processo para fazer incenso e unguents, o que exigia 4. Richard H. Wilkinson, Símbolo e Magia na Arte Egípcia, Londres, Tamizai. Hudson, 1994, 92, G. Elliott Smith, A Evolução do Dragão, Manchester, Reino Unido, U. E University Press, 1919, 38. 5. Ritual de Amon 12.11, em Smith, A Evolução do Dragão, 36. 6. Lise Manique, Luxos Sagrados, Fragrância, Aromaterapia e Cosméticos no Antigo Egito, Ítaca, Cornell University Press, 1999, 27, 34. 7. Michel Malaise, Les Parfums en Égypte, L'Art du Parfum, 1993, 42. Como muitos das outras divindades, Nefertum parece ter incenso e perfumes fisicamente incorporados. Jarros de perfume frequentemente assumem a forma da deusa do gato. Bastet e estudiosos explicam que isso pode ser porque Bastet é a mãe de Nefertum. Como uma jarra, ela simbolicamente carrega seu filho dentro dela na forma de perfume. J. Owen Fletcher, Óleos e Perfumes da Antiga Egito, Londres, British Museum Press, 1998, 51-52. 8. Malaise, Les Parfums en Égypte, 40. 9. Nina M. Davis, um fragmento de uma cena de ponta, Journal of Egyptian Archaeology 47. Dezembro de 1961, 20. 70. Sábio, incenso egípcio. Um número definido de dias, ingredientes simbólicos e feitiços mágicos. 10. Talvez. Os padres acreditavam que, ao agravar resinas perfumadas com mel, vinho e raisins, eles estavam misteriosamente criando o corpo dos deuses. Assim, na queima de resinas diante das estátuas do templo, o faraó e o seu sacerdotes oferecem sacramentalmente o deus ao deus, um conceito que surge novamente no cristianismo. Incenso se torna o equivalente sensorial da estátua do culto, manifestação em perfume que complementa a manifestação visual em ouro ou madeira. Incenso incorpora Amun, o Ridoni, particularmente bem desde tanto a fumaça quanto Deus podem permear o santuário invisivelmente. 11. Mito e lendas. Recupe como outros deuses revelam sua divindade através do perfume. No Isis de Plutarco e Osíris, a rainha de Biblos vê através do disfarce do Isis apenas quando ela cheira a fragrância da deusa, e os textos do caixão mencionam filmes e cenas do deus Shu, descrito como a tempestade da meia-luz, ou by-product of incense. 12. Osíris tem uma conexão particularmente antiga com o incenso. Os estudiosos acreditam seu nome costumava significar lugar do olho em referência à lenda de Horus, oferecendo seu olho de cheiro doce para o pai como um sinal de vitória sobre 7.13. Os egípcios equiparam os olhos de Horus com incenso, e às vezes ligavam especificamente para os sucos pegajosos do incenso de Labdanum, que caíram como lágrimas de o olho de Deus nos arbustos de Goma Cistus. 14. Osíris foram equiparados a esses arbustos, só lugar literal do olho Labdanum, e os egípcios reverenciados as cabras vagando pelos manchas de Goma Cistus como manifestações do ramo osiriano de Mendes. 15. Enquanto eles comiam os arbustos, as barbas de cabras se tornaram caído com Labdanum endurecido, e o incenso pode ser colhido cortando fora de suas barbas. Como alternativa, fitas de pele de cabra anexadas aos mangueiras foram puxadas sobre as plantas de Goma Cistus para capturar gotas de Labdanum. Atributos de Osíris de barba de cabra e mangual conectam-o à colheita de incenso e ressaltam-o centralidade antiga de perfume na religião egípcia. 16. Barba cerimonial do faraó e fleur também pode ter carregado conotações de incenso. Os estudiosos levantam isso. O Kruk do rei representou seu papel como pastor sobre seu povo, enquanto o manual 10 ver Plutarco, Isis e Osíris, Trad Frank Colley Babbitt, LCL, Cambridge, Harvard.
University Press, 1936, 5187, Manique, Luxos Sagrados, Fragrância, Aromaterapia e Cosméticos no Egito Antigo, 38. 11 Fletcher, Óleos e Perfumes do Egito Antigo, 52. 12 Plutarco, Isis e Osíris, 5.41, The Caffeine Texts, em William W. Hallow, ed. U. Contexto das Escrituras, Nova York, Brill, 1997, 1.12, Feitiço 80. 13 TJ Colin Bali, uma nota sobre a origem de Osíris, Journal of Egyptian Archaeology. 17, novembro de 1931 222. 14 Bali, uma nota sobre a origem de Osíris, 222. 15 Bali, uma nota sobre a origem de Osíris, 222. 16 Bali, uma nota sobre a origem de Osíris, 222, Percy N. Newbery, The Shepherds. Cluque o chamado Fleloskerd de Osíris, Journal of Egyptian Archaeology 15. Maio de 1929 91-92. Newbery explica outra conexão entre Osíris e o incenso. Osíris absorveu os atributos de Etet, deus do nome Odet, uma área geográfica denominada para Labdanum. Newbery, o Cluque do pastor e o chamado Fleloskerd de Osíris, 94. Estudiante 7.1, primavera de 2009 71. Lembrou de seu dever com os deuses. 17 como ferramentas para coletar Labdanum. O Fleel e Bird podem ter comparado a intercessão do rei para seu povo reunir incenso para os altars do templo e depois usar as nuvens de fumaça para mediar entre o céu e a terra. A decoração de muitos sensores em forma de braço novamente faz referência ao papel do faraó como intercessor-chefe com os deuses. Uma imagem em miniatura do rei às vezes agacha-se atrás do recipiente para resina, localizada a meio caminho ao longo do comprimento do censador. Como o rei sacerdote não pôde oficiar todos os templos do Egito, estes pequenas esculturas podem ter dotado os padres de autoridade para fumigar o deuses no lugar do faraó. Dessa forma, a presença do rei pode ser magicamente invocado, independentemente de quem realmente queimou a resina. Os egípcios dependiam de mirra e árvores de incenso por grande parte de seu incenso, reunindo as lágrimas resinadas e suor dos deuses enquanto eles exalado da casca. Essas árvores frutíferas eram veneradas como deusas da mãe. Sua resina descrita como sangue menstrual divino. 18 Outros deuses também ofereceram líquidos que sustentavam a vida através da casca de árvore. Ilustrações do Livro dos Mortos. Frequentemente mostrar deusas como Retar envoltas em árvores, refrescando os mortos com um fluxo de água. Além de aparecer como um arbusto de goma cistus, Osíris. Design implica que ele evoluiu de um deus da árvore, e soletrar 15 do Livro dos Mortos o chamam de Senhor da Naretri. 19 Plutarco acrescenta que um arbusto de Reiter fechou o caixão do deus até o rei de Biblos cortar a madeira para usar como uma coluna em seu palácio. Isis recuperou o cadáver de seu marido de dentro o porta-malas e envolveu a urze restante em linho perfumado para as pessoas. Adoração. 20 O caixão de Osíris é paralelo às árvores sagradas que secretam resinas aromáticas. A fragrância flutua de seu cadáver, das flores de Reiter ao seu redor e finalmente das camadas de linho perfumado. Os egípcios associaram todos os fluidos que dão vida que se infiltraram do corpo em decomposição de Osíris com o resinoso lágrimas e suor dos outros deuses. A conexão entre incenso e árvores divinas ganha suporte adicional de bolsa de estudos, levantando a hipótese de que as lâmpadas de incenso usadas para oferecer luz e aroma para os mortos intencionalmente tomou uma forma de cone para imitar sicamores. Árvores de incenso sagradas para Osíris. 21 Sua função produtora de luz imita o sol. 17 Newbery, o Shepherd's Crook e o chamado Fleloskerd de Osíris. 87. 18 Smith, a evolução do dragão. 37, 38. Lucas observa que as gotas solidificadas de tanto a mirra quanto o incenso têm a forma de lágrimas. A Lucas, notas sobre mirra Stact. Journal of Egyptian Archaeology 23, junho de 1937 27-28. Plínio enfatiza a cor avermelhada de incenso em sua história natural, em Lucas, Materiais e Indústrias Egípcias Antigas, 29. A cor provavelmente levou os egípcios a associar a resina ao sangue. 19 Bali, uma nota sobre a origem de Osíris, 221, Spell 15 em O Livro dos Mortos. No antigo livro egípcio dos mortos, trad Raymond of Faulkner, ed. Carol Andrews. Austin, University of Texas Press, 2001, 40. Bali conecta o protótipo de deus da árvore de Osíris a um deus Menfite. Bali, uma nota sobre a origem de Osíris, 221. 20 Plutarco, Isis e Osíris, 41-43. 21 N. de Garis Davis, uma forma peculiar de nova lâmpada do reino, Journal of Egyptian Arqueologia 10, abril de 1924 11-12. 72 Sábio, incenso egípcio. E sua forma triangular lembra os raios solares simbólicos escorrendo pelas laterais de pirâmides e obeliscos. Nos textos da pirâmide, o cheiro do olho de Horus claramente simboliza o sol, já que o deus Felken usa o sol e a lua como seu olhos. 22 Significativamente, o ER apareceu pela primeira vez em uma flor de lótus, o símbolo para o
Incenso deus Nefertum, e a fragrância dessa flor sobe todas as manhãs como uma fumigação para o deus do sol. 23. Essas associações solares dotaram os ritos de censura com a magia para vivificar as estátuas dos deuses. Os padres egípcios ofereciam simbolicamente a animação luz solar para seus deuses na forma do olho perfumado de Horus. Como o suor aromático de Amun que flutua a vida em todas as divindades do cosmos, o censor poderia respirar vitalidade em estátuas sem vida. 24. O incenso transferiu o calor e odor do corpo vivo para objetos inanimados, infundindo madeira ou metal. Com a umidade do suor. 25. Libações de água ajudaram o incenso na criação fluidos corporais para as estátuas, e os egípcios às vezes interpretavam pellets de resina como as lágrimas do Isis que ressuscitou Osíris e comandou a vida Nilo a subir a cada ano. 26. Como resultado, as resinas de incenso se tornaram emblemáticas para o poder que respirou a vida de volta ao deus mumificado do submundo. 27. Em certo sentido, sacerdotes egípcios consideravam seus deuses como cadáveres constantemente precisando ser ressuscitado. 28. Em uma imagem de estátuas de Sete e Fil-Magetin de Horus e Osíris, a direção angular das chamas subindo do censor indica que o faraó direciona o incenso em relação aos deuses soprando através do censador. Fig. 2.29. Dessa maneira, ele concede vida às imagens através de sua própria respiração. Além de animar as estátuas do culto, o incenso teve outras funções importantes no culto. A fumigação limpou o templo e concedeu vida e divindade a ofertas, tornando-os adequados para o consumo dos deuses vivos. 30. O perfume concentrado. 22. Al-Alisbard, livros sobre o Egito e Chaldeia, a liturgia das ofertas funerárias, os textos egípcios com traduções em inglês. 25. Londres, Kegan Paul, Trench. Trubner e Company, 1909, 49, texto da pirâmide da Câmara e passagem do enterro, norte. Lado da pirâmide da Ilnus, impresso em James P. Allen, os antigos textos da pirâmide egípcia. Atlanta, Society of Biblical Literature, 2005, 19. 23. Ians Veronica, Mitologia Egípcia, Nova York, Peter Bedrick Books, 1988, 104. 24. Ritual de Amon 12.11, em Smith, A Evolução do Dragão, 36. Osíris também pode nutrir ritualmente os deuses com o suor, dando-lhes vida através de ritos de fumigação. Eilo Ardemi Blackman, O significado do incenso e libações em funerário e templo. Ritual, Zeitrift Furagiptisch Pracheuen de Altertums com de 50, 1912 74. 25. Wilkinson, Símbolo e Magia, 36. 26. Smith, A Evolução do Dragão, 55. Smith menciona que o termo árabe para um tipo de incenso egípcio uma base pode preservar o simbolismo de lágrima porque traduz para olhos de árvore. 27. Smith, A Evolução do Dragão, 38. Algumas lendas egípcias afirmam que o Isis conduziu um serviço memorial para cada pedaço do corpo mutilado de Osíris e os enterrou em locais separados ao longo do Nilo. Como resultado, muitos templos afirmaram ter uma relíquia do deus e uma tumba dedicada a ele. 28. Blackman, O significado do incenso, 73, N2. 29. Sh. Yavin, Versos rituais de cananeus na prática cultica egípcia, Journal of Arqueologia Egípcia 62, 1976 111. 30. Blackman, O significado do incenso, 74, Malaise, Les Parfums em Egipte, 39. Estudiante Co 7.1, Primavera de 2009 73. De incenso pode criar um estupor hipnótico, uma propriedade que pode ter ajudado os sacerdotes. Como eles mediam com os deuses. Plutarco escreve que o odor da resina contém algo vigoroso e estimulante que relaxam gentilmente o cérebro, que é por natureza fria e fria. 31. Em outras palavras, o incenso altera o natural de uma pessoa. Estado mental, impondo uma sensação artificial de conforto e facilidade. Plutarco expostos. Nesse poder entorpecedor e relaxante quando ele escreve que causa um benéfico expiração, pela qual o ar é alterado, e o corpo, sendo movido gentilmente e suavemente pela corrente adquire um temperamento propício ao sono. 32. Ele associa essa sensação de drogas com vinho e embriaguez. 33. Pode ser que os egípcios fumigou seus deuses em nuvens densas de fumaça pungente para que os empurram em um transe de drogas. Isso tornaria mais fácil manipular as divindades para ajudar causas questionáveis ou não merecedores. A religião farônica certamente tem precedentes para este tipo de engano divino. Soletrar 30b no Livro dos Mortos impede o coração do falecido de confessar suas más ações aos deuses e soletrar 14. Dissipa a raiva de uma divindade com magia e ofertas. 34. 31. Plutarco, Isis e Osíris, 185, 187. 32. Plutarco, Isis e Osíris, 189. Em sua De Materia Médica, Dioscorides descreve como o efeito não natural e calmante do incenso faz com que as pessoas fiquem sonolentas pelo odor de os aromáticos. Dioscorides, De Materia Médica, 1,128. Shepherd's Crook e o chamado Fleloskerd de Osíris, 92 n. 33. Plutarco, Isis e Osíris, 189.
34 O Livro dos Mortos, soletra 30b e 14. Fig 2, Alívio do Templo de Sete Abaidos, 19ª dinastia. 74 Sábio, incenso egípcio. Se vive, as pessoas vivem. As propriedades que dão o incenso de incenso assumem novas implicações no culto do morta e especialmente na cerimônia de abertura da boca, ilustrada por Papiri como o livro de dinastia de Unefer, dos mortos, figura 3. Nesta imagem, o deus de cabeça de chacal Anubis apresenta uma múmia a um grupo de enlutados enquanto o padre oferece incenso e libações por trás de uma pilha de presentes. A abertura a cerimônia da boca funcionava de maneira semelhante aos ritos que animavam as estátuas do deuses, com a fumaça infundindo o cadáver com o odor dos vivos. 35 Pode. A princípio, parece excêntrico para os egípcios destacarem o perfume como a ferramenta mais potente para restaurar a vida. O estudioso G. Eliot Smith escreve que os egípcios naturalmente consideraram o odor como uma característica fundamental de viver, respirar, fortemente. Homens e mulheres perfumados enquanto sueciam ao sol sufocante ao longo do Nilo. A ausência de perfume teria indicado automaticamente a morte. 36 Datada de volta a enterros primitivos nos poços de areia do deserto, o incenso acompanhou o cadáver como o veículo para restaurar a fragrância, calor e umidade para o perfumado, dissecado. E corpos frios dos mortos. 37. 35 Smith, a evolução do dragão, 37. 36 Smith, a evolução do dragão, 37. 37 Wilkinson, símbolo e magia, 92. Fig 3, abrindo a cena da boca, o Nefer funerário Papyrus, 19ª dinastia. Estude Antiqua 7.1, primavera de 2009 e 75. Assim como a fumigação do templo que garantiu ofertas de viver para os vivos deuses, as qualidades vivificantes de incenso funeral também podem ser usadas para animar objetos não humanoides. Sacerdotes realizaram a cerimônia de abertura da boca em escaravelos do coração para fazê-los dar um testemunho positivo quando o falecido apareceu antes do tribunal do submundo de Osíris. 38 Até as cartetas poderiam ter suas bocas se abriram, como em um alívio inscrito no templo de Sete e onde Sete e seu filho oferece incenso a longas colunas dos nomes dos faraós. Para os egípcios, que acreditavam que todo objeto possuía um espírito, o incenso poderia restaurar o calor e umidade para qualquer coisa. Embora a resina queimada nos templos possa representar os corpos de múltiplos diferentes deuses, incenso e libações usados para abrir as bocas de múmias, Osíris principalmente referenciados. Os ritos funerários reencenaram drasticamente o mito de sua ressurreição. O filho do falecido geralmente oficiava antes da múmia em imitação de Horus e sua lendária visita ao cadáver de Osíris. O deus do falcão vivificou seu pai morto, oferecendo-lhe o olho, o sinal de sua vitória sobre 7.39 em. Da mesma maneira, o filho obediente queimaria o perfume do olho de Horus antes do mamãe para garantir o triunfo de seus pais sobre a morte. Apropriadamente, uma cabeça de falcão muitas vezes aparece nas alças dos censores, como um corolário tangível para a versão abstrata de Horus subindo como incenso do outro extremo do censor. Com incenso cultico, os padres ofereceram o corpo resinoso do deus ao o próprio deus ou para outros deuses. A fumigação fúnebre ressuscitou os mortos, administrando a carne, ossos e o suor de Osíris para a múmia, transformando o cadáver em Osíris. 40 Um texto de incenso do Reino do Meio descreve esse processo de receber as várias partes do corpo de Osíris. O incenso vem, 2 vezes. Os grãos do incenso vêm, 2 vezes. O dedo do pé vem. O osso de Osíris aparece. O natron vai, 2 vezes. Os membros que emitiu de Osíris. 41 Como os mortos absorvem a carne do Deus, eles não apenas recebem a vida, mas também a divindade de Deus. Durante a fumigação, a múmia aparece para inalar a respiração dos deuses na forma de incenso. 42 Compartilhando a respiração divina. A divindade dos mortos, um conceito descrito no Livro dos Mortos. Durante a viagem noturna da barca do Deus do Sol através do submundo aquoso, eu respiro o ar que sai do seu nariz, o vento norte que. 38 Eilo Ardemi Blackman, o rito de abrir a boca no Egito Antigo e Babilônia, Journal of Egyptian Archaeology 10, abril de 1924 57. 39. A cerimônia da boca usou uma haste com a cabeça de um carneiro esculpida nela. Com Horus. Pode haver uma conexão entre este instrumento com cabeça de animal e o censadores em forma de braço com as alças de cabeça de falcão. 40 Blackman, o significado do incenso, 74. 41 Fórmula do incenso do Reino Médio, citado em Blackman, o significado do incenso, 74. A maioria das representações da cerimônia de abertura da boca também inclui um padre oferecendo a perna de um bezerro para a múmia. Este motivo pode estar conectado ao censor em forma de braço, usado para fumigar o cadáver. Como o incenso também pode ser interpretado como partes do Osíris. Corpo, a cerimônia oferece braços e pernas em vários níveis literais e simbólicos. 42 Malaise, Les Parfums em Egipto, 42. 76 Sábio, incenso egípcio. Sai de sua mãe. Você glorifica meu espírito, você faz dos Osíris meu. Sou divina.
43 Até o léxico egípcio reflete esse simbolismo com a palavra sineter, que significa incenso, derivado da palavra sineteri, que significa para tornar o divino. 44. Embora a democratização do reino do meio dos ritos funerários estende-se aspectos da divindade a pessoas comuns, a qualidade da deificola do incenso aplicado mais prontamente ao faraó. Nos feitiços das paredes oeste e sul do anticâmara da pirâmide da Ilnus, o rei se torna um deus enquanto ele troca seu perfume com o perfume celestial das divindades. Seu perfume chegou a Ilnus. Incenso, o perfume da Ilnus chegou até você, incenso. Seu perfume chegou a Ilnus. Deuses, o perfume da Ilnus chegou a você, deuses, Ilnus estarão com você, deuses, você deve estar com Ilnus, deuses. 45 Incenso também pode ser usado para reconhecer os vivos. Divindade do rei. Nos textos para os ritos de fumigação da coroação do faraó, a distinção entre rei e divindade borda como o oficial pede faraó, para tomar a fragrância dos deuses, censura, que saiu de si mesmo. 46. Vestindo a coroa real que significava o olho de Horus, o rei compartilhou fragrância que dá vida emanando do panteão egípcio. 47. Simbolismo de nascimento. Incensores e incenso intensifica o poder da fertilidade e vida renovada. De acordo com os textos do caixão, a primeira divindade criou deuses e humanos dos mesmos fluidos que produzem misticamente resina de incenso preciosa. Eu fiz os deuses evoluírem do meu suor, enquanto as pessoas são das lágrimas do meu óleo. 48 Motivos de planta de papiro frequentemente complementam a decoração em forma de braço. Censores, sem dúvida uma referência ao pântano primitivo da criação. Talvez os egípcios até interpretaram a tigela apoiada na mão da forma de braço censor como um útero, que concebe uma nova vida como queima de incenso e mirra, o sangue menstrual das deusas da árvore. 49 Dando à luz, para o corpos esfumaçados e evanescentes das divindades, a tigela do censor também pode simbolizar Nat, a mãe primitiva dos deuses. Curiosamente, o hieróglifo para o nome dela sugere um útero e um navio para transportar água. No livro dos mortos, a deusa leva uma criança divina que se eleva de seu ventre como um aroma, o flor que saiu do abismo, cuja mãe é maluca. 50 Nat dá à luz ao sol todas as manhãs e de maneira semelhante, o censor dá à luz ao olhos solares rejuvenescedores de Horus. 43 Spell 15 em Livro dos Mortos. 44 Wilkinson, Símbolos e Magia, 93. 45 Texto da Pirâmide 176 da Anticâmara, oeste-sul das paredes da Pirâmide da Ilnus. Em Allen, os antigos textos da Pirâmide Egípcia, 49. 46 Henry Frankfurt, Reinado e os Deuses, um estudo da religião antiga do Oriente Próximo como a integração da sociedade e da natureza, Chicago, e University of Chicago Press, 1948, 131. 47 Frankfurt, Reinado e os Deuses, 131. 48 Feitiço 1130 em Hallow, o contexto das escrituras, 1,27. 49 Curiosamente, o caixão de madeira segurando uma múmia até ressuscitar pensou em representar o ventre da mãe da árvore. Veja M.L. Bill, As Deusas do Cult de Árvores Egípcias, Journal of Near Eastern Studies 6, 1947 80-97. 50 Feitiço 42 em Livro dos Mortos. Studia Antiqua 7.1, Primavera de 2009 e 77. O doce sabor do incenso copta. Embora o uso de incenso na arte cristã copta e a liturgia provavelmente deriva do Egito Antigo, a Igreja a princípio se sentiu relutante em abraçar fumigação por causa de suas associações pagãs. 51 Muito antes de sua aparição em serviços, no entanto, alguns cristãos usaram incenso em seus ritos funerários. 52 Paganismo sobreviveu bem na era cristã, e até o incenso funerário provavelmente continuou a evocar ritos idolatrosos de mistério. Por esse motivo, indicações de incenso na liturgia oficial flutuam de forma insuficiente dentro e fora dos documentos históricos. Por vários séculos, os escritos místicos dos gnósticos coptas são paralelos ao simbolismo de incenso farônico. O conceito de fragrância dos deuses e o sensorial presença de divindade encontra um corolário no Deus cristão que se revela através do odor da santidade. Temas de ressurreição e fertilidade associados a fumigações antigas. No serviços de incenso noturno e matinal, bem como na liturgia divina de Street Basílio, padres queimam incenso enquanto pediam ao Senhor aceitar o falecido membros da igreja nas águas da descanso e paraíso da delícia para criar corruptível. 55 Libações de incenso e água também acompanham as orações pela fertilidade da terra. Para a vegetação e as ervas do campo, o rosto da terra. Semear e colher e para o Rise of the Warriors do Nilo. 56. 51 Gil Kemal, Cristianismo na Terra dos Faraós, a Igreja Ortodoxa Copta. Londres, Routledge, 2002, 148, Stephen Gero, a chamada Oração de Pomada no versão copta do Didache, uma reavaliação, Harvard Theological Review 70, janeiro. Abril de 1977 e 74. 52 Os primeiros crentes imaginaram o incenso como um símbolo para a oração subindo ao céu. Gero.
A chamada oração de pomada na versão copta do Didache, uma reavaliação. 75 dá um exemplo interessante de incenso ardente usado como um dispositivo literário para indicar oração. Ele cita um grupo de marinheiros que procuraram a atenção da Virgem Maria como eles eram prestes a afundar. O texto diz que eles colocaram incenso no fogo, o que é completamente ilógico em um navio molhado e afundando. Em vez disso, a frase deve significar que eles oraram a ela. Ernest Alfred Wallace Thompson Bard, ed. A História da Abençoada Virgem Maria e a História da Semelhança de Cristo, Londres, Lusac, 1899, 138, N1. 53 a chamada oração de pomada na versão copta do Didache, 1. Reavaliação, 74-78. 54 a chamada oração de pomada na versão copta do Didache, A. Reavaliação, 79. 55. Liturgia, Cairo, Patriarcado Ortodoxo Copta, 1963, 30. Veja também a intercessão para o. Os dormitantes formam o levantamento do serviço de incenso, na página 24, e a oração do díptico da liturgia de Street Basil, na página 101. 56. 78 Sábio, incenso egípcio. Os antigos egípcios usam o incenso para abrir as bocas do. Estátuas de seus deuses têm alguma ressonância no rito ortodoxo dos ícones de censura. Imagens pintadas de Cristo e dos santos. Um ícone se torna uma janela mística de comunicação com o divino somente depois de ser abençoado, induzido e ungido com água benta ou óleo. Incenso ritualmente ajuda a restaurar a vida aos mortos. Cristo. Manhã da Páscoa após o clero intercebe um ícone do Senhor embaixo da igreja. Altar. O padre incendia o altar e depois ressuscita o ícone de seu litúrgico túmulo ao som de um hino triunfante. 57. Assim como os peletes da resina incorporavam o sangue, o suor e as lágrimas de as divindades pagãs, o incenso copta simboliza Cristo, principalmente quando ele pendurou sangrando da cruz. Em um texto comovente da criação de rito de incenso, o padre cena em direção ao leste e norte e anuncia: é ele quem ofereceu-se um sacrifício aceitável na cruz. E seu bom pai cheirava à noite em Gólgota. 58 Em outra sessão da liturgia, o celebrante compara a oferta de incenso ao sacrifício que Abraão queimou no altar no lugar de Isaque, a sombra do Antigo Testamento para o Pascal. Cordeiro de Deus. 59 Incenso evocou tão fortemente a presença de Cristo que 12º. Os cultos do século desenvolveram um costume de confessar seus pecados em um censor. 60 O. Fiéis provavelmente imaginavam que a fumaça levaria sua confissão até Deus, mas eles também podem ter visto a cerimônia como uma oportunidade de sussurrar suas falhas diretamente no ouvido de Cristo, misticamente presentes na fumaça branca ondulando do censor dourado. Embora os censores apareçam regularmente em imagens coptas que lidam com os sacerdotais deveres de Aaron ou o funeral da Mãe de Deus, uma cena de anunciação recentemente descoberta do Mosteiro da Virgem, Al-Adra, em Dair al-Surian, aprofunda a complexidade iconográfica do incenso copta. O mural encaustic data do século XII e foi obscurecido por centenas de anos por um. Pintando em cima disso, a Virgem senta-se em um trono cercado por Antigo Testamento profetas, enquanto o arcanjo Gabriel se aproxima de anunciar a mensagem de a encarnação. 61 Ao analisar a pintura, os destaques dos estudiosos Luciane Hunt. O sensor de destaque colocado equilibrado em uma coluna. A fumaça simboliza a virgindade de Maria, citada poeticamente em um hino copta, o bom incenso de seu Virginate, Virgem Maria, subiu mais do que a dos querubins e serafins. 57 Alfred J. Butler, As Antigas Igrejas Coptas do Egito, Piscataway, N.J., Gorgias. Press, 2004, 2.35153. 58 Liturgia seguindo o credo no aumento do serviço de incenso, no copta. Liturgia, 39. 59 Veja a oração inaudível que acompanha o censura durante as epístolas católicas na liturgia de São Basílio, na liturgia copta, 70. 60 Luciane Hunt, O Belo Incenso da Virgindade, uma pintura de parede do final do século XII da Anunciação no Mosteiro dos Sírios, Egito, Bizantina e Moderna. Grixtades 19, 1995-195, Gero, a chamada oração de pomada na versão copta. Do Didache, uma reavaliação, 80, N69. 61 Hunt, O Belo Incenso da Virgindade, 200. Estudiantico 7.1, Primavera de 2009 e 79. Até o trono do Pai. 62. As plantas e árvores exuberantes ao redor de Maria simbolizam sua fertilidade virgem, que culminará no nascimento de Cristo. O censor faz uma alegoria adequada. Pois a nova vida surge da encarnação, pois o incenso cria vegetação. E a vida onde quer que seu perfume chegue. 63 A massa jacobita síria dos catecumenses também descreve a Mãe de Deus e seu Filho Divino em termos de perfume. A raiz abençoada que brotou e surgiu de um solo seco, até mesmo de Maria, e toda a terra estava cheia do sabor de sua doçura gloriosa. 64. As doxologias coptas reforçam esse tema, suportando a Virgem para venha fora do teu jardim, tu escolha aroma. 65 Hunt observa que a direção do
O aumento do incenso se alinha com um cruzamento transversal de um dos edifícios que enquadram o trono da Virgem. 66 Isso prenuncia Cristo como a flor da coroa no raiz de Jesse, crescendo de sua mãe, assim como a bobina de incenso em Vinel. A fumaça cresce do censor. A liturgia de Street Basil refere-se a Maris útero como Descendant of Gold e seu doce aroma como Cristo. 67. O arbusto ardente ao lado da representação do mural do profeta Moisés, combinado com a inscrição em seu rúlalo de a tradição ortodoxa de comparando o arbusto flamejante do Sinai com a fertilidade da Virgem da Mãe de Deus. 68 Em ícones do arbusto em chamas, a Virgem frequentemente leva o Cristo criança em seu peito cercado pelo mato e um círculo de fogo. A fumaça produzido pelas folhas e galhos flamejantes relacionam-se à queima de resina de árvores dentro de um sensor dourado e esférico. Ícones do mosteiro de Santa Catarina em o Monte Sinai às vezes descreve Maria em frente a um arbusto florescendo como substituto do arbusto ardente. Isso aprofunda o simbolismo da fertilidade de fogo e fuma. Fruto do útero esférico de Maria. 69 O fogo dentro do sensor copta concebe Cristo e permite que ele suba aromaticamente através do ar. Este like. O sensor pode ser um desenvolvimento final nas associações antigas que ligam a porca e as deusas da árvore materna para a colheita e a queima de faraônica. Incenso. A religião ao longo do Nilo confiou muito no incenso para transmitir um odor de santidade a ritual e arte. 62 Pevamo Orcel, D.R.S. Souriani revisitou, Nubian Letters 17, Leiden, 1992 9, n. 17. 63 Hunt, O Belo Incenso da Virgindade, 210. 64 F.E. Brightman, Litardes Oriental e Ocidental, Oxford, 1896, 74. 65. Liturgia Copta, 34. 66 Hunt, O Belo Incenso da Virgindade, 203. 67 Absolução de Ministros na Liturgia de Street Basil, na Liturgia Copta, 67. 68 Hunt, O Belo Incenso da Virginidade, 209, 198-99. 69 Hunt, O Belo Incenso da Virginidade, 198-99. Hunt descreve o arbusto queimado como um container, paralelo ao sensor e também de volta à longa tradição do cristianismo de representar Maria por espaços fechados. Ver pp 199, 182. 80 Sábio, incenso egípcio. Os mosteiros solitários do deserto e as grandes igrejas de Alexandria copta. Sacerdotes entoam a liturgia atrás de uma névoa branca de fumaça pungente. Para Antigo Egito, o incenso e a mirra ardente destilados pelo ar, lembrando o útero da criação, os fluidos da divindade e a vida que depende do aumento. Sol. Embora os primeiros bispos coptas tenham se esforçado para eliminar o supersticioso idolatria de novos convertidos ao cristianismo, algumas ideias pagãs sobreviverão, principalmente em a teologia e iconografia do incenso. A doce fumaça começou a conotar a esperança de vida após a morte, a fertilidade da terra, e especialmente a fruta do útero da abençoada Virgem. Deus, que gosta de uma fragrância, encherece todos lugares e enchistece com todos os seres. 70. 70 Pauline Oração de Incenso, na Liturgia Copta, 68.